Entrevista com Antônio Henrique Amaral, na FAAP, no dia 11 de fevereiro de 1999. Antônio Henrique, eu queria que você desse uma identificação, seu nome completo, sua data de nascimento e falasse um pouco sobre a sua formação e atividade. Antônio Henrique Amaral, nasci em São Paulo, em 24 de agosto de 1935. Morei em Buenos Aires, morei em Santos, fiz curso colegial aqui em São Paulo, depois entrei na Faculdade de Direito. Nesse meio tempo eu já estava estudando arte, desenho, e achando que eu ia me enveredar muito mais pelo campo da expressão artística ou da literária. Não sabia nem se eu ia escrever, se eu ia pintar, o que eu ia fazer da vida. Mas meus interesses eram muito mais na área de experiências artísticas ou literárias, leituras. E daí então eu comecei a desenhar com uma certa regularidade, a fazer gravuras, estudei com Livio Abramo, depois estudei em Nova York com Chico Munakata no Pratt Institute, quando eu tinha 20 e poucos anos, 22 anos. Depois voltei para o Brasil e a vida seguiu outros rumos, tive que trabalhar em publicidade e relações públicas para sobreviver durante alguns anos, que eu tinha já uma filha aos 25 anos. E depois o casamento, eu me separei da minha mulher e daí em diante eu resolvi encarar a atividade artística como pintor, que eu já estava bem embalado no assunto. E então eu fui fazendo exposições em salões e tudo isso. E numa destas exposições, na década de 60, eu ganhei o prêmio de viagem do Salão Nacional de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. E esse prêmio, quando todo mundo estava indo para a Europa, eu resolvi ir para os Estados Unidos, para Nova York. E lá inicialmente fiquei 3 anos, 2 anos e quase 3, 2 anos e meio. E depois voltei para o Brasil. E depois saiu meu visto de imigrante, meu green card. Eu voltei para Nova York, fiquei mais 4 anos lá. E voltei para cá em definitivo em 1981. O green card ficou comigo até 87. Mas eu me estabeleci no Brasil de volta nos anos 80 e cá estou. Conheci o Flusser, Wilhelm Flusser. Conheci em São Paulo nos anos 60. Não tive, na ocasião, maiores contatos pessoais com ele, mas ele de vez em quando ia a exposições de alguns artistas, a gente lia os artigos dele no jornal, o pensamento dele era uma coisa atuante no ambiente cultural da cidade, mais na área, claro, filosófica do que na área artística. Mas ele tinha muitos amigos na área. Então, volta e meia, eu o via ou numa festa, ou num jantar, ou numa inauguração. Mas foi em Nova York que eu tive um contato mais estreito com ele. Como foi esse contato? Ele foi ao meu estúdio. Agora, eu estou aqui tentando me lembrar exatamente de como ocorreu esse encontro, e eu tenho a impressão que foi intermediado pelo Donald Stacey, que é um pintor, que era também na ocasião um professor da New School em Nova York, e o Donald Stacey e o Flusser mantinham correspondência, eventualmente não sei como eles se conheceram, mas eu acredito que foi através de alguns artigos que o Flusser escrevia para algumas revistas e que originou-se aí um diálogo entre o Stacey e o Flusser. E como quando eu estava em Nova York, no início, eu frequentei a New School para fazer modelo vivo, fui lá desenhar de modelo, e o Donald Stacey era professor, nós ficamos muito amigos. E
E eu tenho a impressão que numa das visitas do Flusser a Nova York, ele esteve com o Stacey. Aqui eu estou especulando. Ele esteve com o Stacey e o Stacey disse que me conhecia e o Flusser também já me conhecia, se não assim, conhecia pelo menos exposições minhas no Brasil, que eu já estava expondo nos anos 60. Isto foi em 74. Eu vim para Nova York em 72 e dos anos 67 em diante eu estava pintando aquela série das bananas. E essas bananas expostas tiveram uma certa repercussão na ocasião. E nós estávamos em plena ditadura militar, tá certo? Nós estávamos num regime de tortura, de uma ditadura militar com todos os Fs e Rs que essa situação significa, no sentido de gente presa, gente torturada, censura na imprensa, censura nas artes, censura no teatro, censura no cinema. E as bananas causaram um certo reboliço, um alvoroço no ambiente, porque elas eram uma espécie de uma crítica indireta, toda uma situação de Banana Republic que a gente vivia, certo? E eu tenho a impressão que o Flusser achou muito simpática esta ideia, esta forma de você fazer um comentário de uma situação social, um comentário sociopolítico, né? Através da arte, usando uma metáfora tão vulgar e banal e difícil de ser censurada como a banana, entende? Seria muito ridículo para o censor censurar uma exposição que só tinha banana, entende? Porque não tinha nada ali que fosse subversivo. Subversivo era a ditadura, entende? Era a imagem de a gigantesca Banana Republic que o Brasil, na ocasião, assumiu com essa ditadura. Então, eu sei que, de certa forma, então eu tenho a impressão que, através do Stacey, ele ficou sabendo que meu estúdio era ali perto, e ele estava em Nova York, e já me conhecia de nome, ou já tínhamos sido apresentados em São Paulo, e eu, francamente, eu devo ter sido várias vezes estado com ele em jantares e inaugurações, mas, de qualquer forma, ele resolveu visitar meu estúdio. E chegou lá uma tarde e ficou muito interessado, gostou muito. Olhou, ficou uma tarde inteira, ele e a mulher dele, Edith, ficaram olhando os quadros. Ele olhou muito atentamente tudo, conversamos, acho que almoçamos juntos. E a conversação dele era fascinante, era um jeito muito interessante, muito brilhante. E um interlocutor que você tinha o maior prazer em ouvir. E foi só isto, na verdade. E a fase anterior da sua obra, ele também teve contato nesse momento? Ele conhecia? Eu acho que conhecia, porque eu fazia não só desenhos, guaches, aquarelas. Até 1963, 64, eu fazia uma obra bastante lírica e subjetiva, abstrata, mas depois da Revolução, depois do golpe militar, não digo revolução, depois do golpe militar, né? Meu trabalho mudou radicalmente. Então eu, de uma fase mais estética, entre aspas, e subjetiva, e espiritual, lírica, passei a fazer uma xilogravura bastante engajada num comentário social, entende? Eram bocas, dentes, generais montados em burros de cabeça para trás, montado olhando o rabo do burro, escrito dólar aqui na cabeça, assim, nas divisas. Enfim, era uma gravura sarcástica, mordaz, irônica, não é? De toda uma situação que me cercava na ocasião, que era esta situação difícil de conviver com essa opressão. E depois disso entraram as bananas. Então, eu tenho a impressão que, chegando em Nova York e conversando com o Stacey, ele soube que eu morava ali e resolveu fazer esse contato comigo, me visitar, e almoçamos, estivemos juntos e iniciamos uma correspondência.
Mas antes de iniciar a correspondência, eu fui eu fui agraciado com um texto que ele me mandou. Alguns meses depois que ele fez a visita, o Flusser me manda uma carta pedindo fotos, cromos de meus quadros, da série dos campos de batalha, que eram essas bananas com garfos, facas, cordas, etc., quadros grandes, né, de 2 metros, 1,80 m, que ele gostaria de escrever um artigo sobre o meu trabalho. Eu, imediatamente, eu tinha esses cromos, mandei para ele, e ele me manda um texto do artigo. Ele ia escrever o artigo inicialmente para a Art International. E quando chega o artigo, eu fiquei emocionado, porque é um artigo que eu considero dos melhores textos que eu tenho sobre o meu trabalho em geral e sobre a série das bananas em particular. E ele tem algum diferencial em relação à crítica de arte usual, dos comentários sobre essa obra? Sim, porque era uma abordagem com uma profundidade e de uma maneira muito mais ampla do que uma mera crítica de arte, você entende? Não era um comentário artístico, não era uma reportagem sobre o meu trabalho, era uma análise do ponto de vista ético, estético, fenomenológico do meu trabalho e que me enriqueceu profundamente, a mim como pessoa e como artista. E eu fiquei muito satisfeito, muito envaidecido que meu trabalho tenha se prestado para ilustrar as ideias do Flusser, que eu considerei sempre um homem muito brilhante. E esse texto teve bastante difusão, ele não foi publicado na Art International, ele foi publicado no catálogo da sua exposição no Rio. Ele foi publicado numa exposição que eu fiz no Rio, em 1975, uma parte, não é, porque o texto era grande. Na Bonino, né? Foi apenas a parte final do artigo, foi publicado na Bonino, no Rio de Janeiro. Foi publicado depois no livro, que saiu agora recentemente. Foi publicado na revista Artes, do Carlos von Schmidt, em 1976 também, né? 75, 76, se não me engano. Foi publicado na Alemanha, tá certo? Na Folio. Na Folio. E está nos meus planos ainda fazer um livro só com os campos de batalha e o texto Flusser, mais nada. Né? Porque os campos de batalha é uma série de 35 obras. A banana começa e acaba destruída. A banana começa sendo cortada pelos garfos e facas amarradas, e o último quadro da série dos campos de batalha são só os metais dos garfos. Não tem mais banana. A banana é despedaçada. Eu tenho desses quadros, desses 35, eu tenho em meu poder 7. Os outros estão espalhados em coleções particulares, no Brasil, fora, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, etc. Você manteve contato com o Flusser? Essa correspondência teve alguma continuidade? Teve algum contato posterior? Essa correspondência continuou por alguns anos. Eu voltei para o Brasil em 76, depois voltei para Nova York, fiquei lá. Essa correspondência eu acho que se estendeu por uns 2, 3 anos. Depois ele continuou muito na Europa, e como eu voltei para o Brasil, aí de alguma maneira não houve mais não houve um prosseguimento do contato. E eu, na verdade, fui muito surpreendido quando, há poucos anos atrás, em 94, eu estive numa viagem a Viena e conversando num bar à noite, depois de ter ido à ópera, eu fui num bar assim, para bater papo e tal, e conversando com algumas pessoas que eu nem conhecia, conheci na hora, assim, no balcão, jornalistas, tinha um jornalista, tinha um poeta, tinha não sei quem. Conversando, eu estava falando que eu vinha do Brasil, que é um país que tinha ditadura e que eu tinha pintado uma série de bananas como comentando esta ditadura. E quem tinha escrito um texto muito interessante sobre essa série de quadros era um filósofo chamado Wilhelm Flusser. Isto foi em 94.
Bom, todo mundo conhecia, os diversos interlocutores daquele bar, daquela madrugada em Viena, conheciam o Wilhelm Flusser. E eu não sabia que o Sr. Wilhelm Flusser tinha já naquela ocasião, eu sabia que ele tinha falecido, mas eu não sabia que ele tinha um prestígio tão grande e era uma pessoa tão polêmica e que suscitava muito interesse na Áustria. Me diga uma coisa, nessa pequena correspondência que você manteve por 2, 3 anos, por acaso transparecia já o interesse de Flusser pela interface de arte e tecnologia, ou ele não mencionava esse aspecto? Não, é verdade que ele, quando ele conversou comigo para escrever sobre, que ele pediu cromos para mim, que ele queria escrever sobre o meu trabalho para a revista Art International, ele mencionava que já tinha escrito um artigo sobre o artista Tsai, que é um artista que trabalha com raio laser, sabe, faz umas esculturas que se movem com som, né? Quer dizer, sabe aquele tipo de escultura que você bate palma e a escultura mexe, ela se altera com o som da sua voz, né? Interativo, né? Usando um termo contemporâneo. Exatamente. Então, quer dizer, ela não só interagia, você não só interagia fisicamente, mas tecnologicamente, eletronicamente, entende? Eram devices de última geração, não é? Que eu não sei se eram feitos com um computador ou não naquela ocasião, mas enfim, eram esculturas que se moviam com o calor da pessoa que chegava perto, do tom da voz, você entende? É um artista que teve um sucesso muito grande nessa ocasião, no fim dos anos 60, 70, eu não sei, hoje em dia, o prestígio que ele tem, a reputação, mas ele era um artista que despertava muito interesse no momento. Então ele tinha já escrito um artigo sobre este ícone da pesquisa tecnológica, entende? Me diga uma coisa, como você vê, apesar desse período muito breve de contato, a relação de Flusser com o campo das artes, já que ele não era um crítico de arte tradicional, não era um historiador, como é que você vê essa interface entre um filósofo e um filósofo que sempre presente na mídia, né? De preocupado com a questão da cultura cotidiana? Bom, o que me impressionava muito na personalidade dele era não só a vivacidade, o alertness, ele era uma pessoa extremamente alerta, profundamente curioso, né? A curiosidade dele era imensa. Ele queria saber tudo, sobre política, sobre artes, sabe, sobre tecnologia, sabe. Ele punha muitos componentes no seu balaio para pensar em cima, entende? E a síntese que ele pretendia era extremamente ambiciosa, porque ele gostava de recolher todas essas informações de diversas áreas da atividade humana, entende? E artes, com certeza, atraíam muito ele como materialização de ideias, de emoções, não é? E dessa relação com o mundo exterior, sabe, com a realidade circunstante e esse embate do corpo com a tecnologia, como hoje nós estamos atravessando aqui, o nosso embate da nossa cabeça com a cabeça do computador, entende? A digitalização do nosso pensamento, você entende? Quer dizer, tem até um livro aí que chama-se How the Mind Works, que tem como modelo o computador para explicar os fenômenos da consciência, entende? Quer dizer, eu não sei até que ponto ele vai chegar a bom termo nisso, mas enfim, ele vê o computador como um modelo de raciocínio para o homem investigar sua própria natureza, entende? Este autor. Então, quer dizer, o Flusser se divertia muito com isso, ele se interessava muito, e a curiosidade dele embarcava muito forte nesse embate do corpo com a técnica, entende? E, no fundo, isto era o que estava acontecendo na minha pintura, entende? A banana contra os metais, entende? A banana era um personagem, e os metais eram, sabe, era a civilização, era o garfo, a faca, eram metáforas de domínio, de força, mas ao mesmo tempo eram materiais feitos, era metalurgia,
Era o corpo contra os metais. E é o tema clássico, né? Natureza e cultura, né? Exatamente. Então, quer dizer, isto sempre foi um dos pontos centrais, me parece, do pensamento dele e do interesse dele. E isso continua sendo até hoje, né? Objetivo, subjetivo, todos esses opostos. Natureza, homem, natureza, o que é feito e o que vem feito, enfim. Eu acho que isso é a indagação que ainda nós estamos fazendo e vamos continuar a fazer por muito tempo. E ele estava nesse rolo, não é? Bem, eu agradeço, Antônio Henrique. Obrigado. Obrigado a você.